Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Seja muito bem-vindo a mais um Chronicast, que é o nosso quadro aqui aos domingos à tarde, né? Nós temos a lição da Escola Sabatina todos os sábados após o horário do almoço. E aos domingos eu estou reintroduzindo, trazendo novamente aqui o Chronicast, que era o podcast original aqui do Cristãos Cansados, antes da gente ter o Contra a Cultura lá na Rádio Novo Tempo e começar a discutir a lição, né? E nessa segunda temporada aqui do Chronicast, a primeira foi gravada lá na época da pandemia, né? A gente está desvendando aqui a surpreendente genialidade de Jesus. A gente está falando aqui sobre a história dos filhos pródigos, né? E como Jesus, um brilhante mestre, ele tinha essa capacidade de storytelling e de ensino para poder trazer verdades profundas e transformadoras para a sua audiência, né? E no episódio de hoje, que é o quarto episódio dessa série, a gente tem um tema bastante instigante que é uma inversão de valores. Se você acha que a história desses dois filhos é apenas uma lição isolada, apenas um fundo moral, se prepara, porque nós vamos mergulhar em conexões surpreendentes. Afinal de contas, a gente pode se perguntar aqui logo nessa introdução, o que Gênesis tem a ver com a parábola do filho ou dos filhos pródigos? Pode ter certeza que ela tem muito mais a ver do que a gente imagina. Veja, entre os ouvintes de Jesus havia um grupo ali de estudiosos da Bíblia que conhecia as escrituras como ninguém. Eles eram chamados de escribas. Esses homens eles eram responsáveis por copiar, preservar, estudar meticulosamente os textos sagrados. E não pensa que era um trabalho simples, não. A precisão que eles tinham que ter com o texto sagrado era algo assim impressionante. E na época de Jesus já existiam técnicas muito sofisticadas para contar letras, fazer pontuações, riscos, sinais, para evitar qualquer erro na transmissão desses textos sagrados. Afinal de contas, né? Isso era a preservação da própria cultura e herança espiritual deles. Então, isso significa que quando eles ouvem Jesus contar essa parábola, imediatamente eles começam a fazer automaticamente várias conexões com aquilo que eles já conheciam, as histórias que eles já sabiam de cor. E Jesus não é bobo, ele sabia disso. Ele não contava essas histórias de forma aleatória. Tudo que ele dizia e ensinava estava carregado não só de significados, mas também de referências muito importantes. E algumas vezes Jesus ele criava esses paralelos diretos com essas narrativas lá do passado, da história do povo de Deus, como por exemplo o livro de Gênesis. E outras vezes Jesus fazia exatamente o contrário, ele colocava um contraste muito forte que deixava ali os seus ouvintes desconcertados. E é exatamente isso que a gente vai tentar explorar aqui um pouquinho nesse episódio de hoje. Como a história dos dois filhos pródigos ecoa, reflete e até mesmo inverte vários dos elementos que a gente vê na narrativa do livro de Gênesis. Então nós vamos dividir esse tema em alguns episódios e no episódio de hoje a gente vai traçar paralelos com histórias bem conhecidas como a de Esaú e Jacó, a de Jacó e Labão, e no próximo episódio nós vamos continuar esses paralelos com José e com Judá, e por fim nós vamos ver a relação com Abraão e com Caim e Abel. Tá certo? Então bora mergulhar nessas camadas profundas para a gente tentar ver aqui o quanto essa história é ainda mais genial do que ela aparenta. Vamos lá? Antes de continuar, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, porque isso ajuda demais a gente a espalhar essa mensagem e garantir que você não perca nenhum dos próximos episódios dessa jornada pela surpreendente genialidade de Jesus. Agora vamos mergulhar nessa história de uma vez por todas. Então, a gente já viu nos episódios anteriores que Jesus ele começa essa parábola espetacular com uma frase muito simples. Ele diz que certo homem tinha dois filhos. Se você fosse um escriba naquela época, alguém que conhecia o Antigo Testamento praticamente de cor, essa introdução ela não seria apenas um detalhe qualquer solto na história. Essa informação de um homem com dois filhos remete
imediatamente a histórias muito mais antigas, histórias de irmãos com rivalidades sobre heranças. E que histórias seriam essas? A primeira possibilidade é Abraão. Abraão ele teve dois filhos muito conhecidos, Ismael e Isaque. O primeiro filho, Ismael, da serva Agar, e o segundo da sua esposa legítima, Sara, né, o filho chamado Isaque, que era o filho da promessa. A segunda opção, que talvez viria imediatamente à sua mente, talvez ainda mais relevante na narrativa, é o próprio Isaque, que era o pai de Esaú e Jacó. E por que isso? Veja, Esaú e Jacó, na história que Gênesis descreve, Gênesis descreve uma história marcada por muita tensão. Havia um contraste muito claro ali de uma disputa pela herança que Isaac deixaria para os seus filhos. Então, a história de Jacó e de Esaú, ela carrega assim, paralelos impressionantes com a parábola que Jesus está contando. A gente tem Esaú, o primogênito, que era um homem ligado ao campo, um caçador, enquanto Jacó ele preferia ficar em casa, cuidando dos afazeres domésticos, né? E um dia Esaú ele chega esgotado e faminto após um dia fazendo sabe sei lá o quê, e ele vê Jacó ali em casa preparando um ensopado. E como ele está desesperado de fome, ele pede comida. E Jacó aproveita a situação para fazer uma proposta um tanto quanto ousada. Ele fala: olha, se você quer tanto assim comer essa comida que eu estou preparando, me venda, né? Dê para mim, venda para mim, ceda o seu direito à primogenitura. E amigo, se você já passou fome, você sabe que às vezes a gente só pensa com o estômago, né? E foi exatamente aquilo que Esaú fez no momento. Ele aceitou a troca, por mais estúpida que fosse a sua escolha. E assim, ele perdeu o seu direito de herança. Pensa aqui comigo. Um irmão mais velho, que trabalhava no campo, um irmão mais novo que acaba tomando a sua posição de herdeiro, e uma história que gira em torno de comida e de herança. Parece familiar para você? É exatamente essa dinâmica que ecoa diretamente a parábola do filho pródigo. Ou devo dizer, a parábola do filho pródigo ecoa essa história. E a questão da herança é justamente o pano de fundo da história que Jesus contou. Um filho mais novo que gasta tudo o que recebeu e agora, ao retornar para casa, o irmão mais velho teme que a responsabilidade de sustentá-lo recaia justamente sobre ele. E a tensão entre irmãos, ela também não é nada novo. Lá no livro de Gênesis, a gente encontra algo muito mais parecido, ainda mais drama. Isaac, ele já era idoso. Ele tinha uma visão debilitada, ele não enxergava muito bem. E por isso ele decide que estava na hora dele dar a sua bênção final a Esaú, seu primogênito. E ele pede que o filho saia para caçar e prepare para ele uma refeição especial antes de dar-lhe a bênção. Só que a esposa de Isaac, ela tem um outro plano. Ela, claro, prefere Jacó, o filho mais novo, e por isso ela elabora uma estratégia para que Jacó se passe por Esaú e receba a bênção que era destinada ao seu irmão. Por isso ela prepara 2 cabritos novos. Olha só que interessante, cabritos. Mas um detalhe aqui importante que aparece na história. E essa é a única vez na Bíblia hebraica, ou seja, no Antigo Testamento, que esses animais são mencionados como refeição, ou seja, matar cabritos para se comer. Só aparece essa vez aqui na história. E aí, em seguida, Raquel, Rebeca, né? Ela veste Jacó com as melhores roupas do seu irmão, para ter o cheiro dele, né? O aroma ali e tal, e instrui o que Jacó precisa fazer para enganar o seu pai. E como Isaac ele não consegue enxergar muito bem, ele pede para o seu filho se aproximar para poder confirmar a sua identidade. E a palavra que o texto usa para aproximar-se, ela vai aparecer 6 vezes nesse trecho aqui de Gênesis, mostrando a tensão do momento. É como se o autor quisesse mostrar ali que a qualquer momento Isaac pode descobrir que Jacó está se passando pelo seu irmão, mas o plano aparentemente funciona e Jacó recebe a bênção. E quando Esaú percebe o que aconteceu, ele fica furioso. A raiva é tanta que ele jura o seu irmão de morte. Jacó, ele precisa fugir para um país distante e passar anos trabalhando como pastor de rebanho
antes de voltar para casa, dessa vez muito rico. Tá certo? A história tem muitos mais detalhes, como ela não é o foco aqui, eu quero que agora você preste atenção nas semelhanças aqui dessa narrativa de Gênesis com Lucas 15. Então o que a gente tem aqui? Um homem com 2 filhos, um irmão mais novo que viaja para um país distante e que pastoreia animais, e que em algum momento afirma estar morrendo de fome e recebe uma veste especial dada por alguém próximo, enquanto o irmão mais velho volta do campo e explode de raiva. E tem até cabritos aqui na refeição, né? Mencionados ali na queixa do filho mais velho, lá na parábola. Mas o que realmente deixaria qualquer escriba atento aqui, de boca aberta, é um detalhe extraordinário no que Jesus está fazendo. Na versão de Jesus, quando o filho pródigo, o filho mais novo, ele retorna para casa, Jesus diz que o pai correu, o abraçou e o beijou. E na Bíblia toda há apenas um outro lugar, apenas, onde esses 3 verbos, correr, abraçar e beijar, aparecem juntos. Quer imaginar onde é que é? Quer dar um chute? É. Quando Esaú reencontra Jacó, anos depois daquela traição, ele faz exatamente isso. Está lá em Gênesis 33, você pode conferir. Esaú corre em direção a Jacó, em direção ao encontro do seu irmão, o abraça e o beija. Interessante, né? Esse versículo, ele era tão marcante para um escriba que conhecia as escrituras, que até continha uma marcação especial de alguns pontinhos, né? Se você estudar ali a, as letras, o alfabeto hebraico, a escrita hebraica, você vai ver que geralmente eles usam algumas pontuações entre as letras para diferenciar pronúncia, significado, sentido, enfim. E os escribas faziam muito isso, eles utilizavam muito esse sistema. E aqui, desses verbos, né, e cada uma das 6 letras em hebraico que formam a palavra-chave, e ele o beijou, a frase-chave, e ele o beijou, eram marcadas por essas pontuações aqui, para destacar o texto. Por isso, qualquer escriba, qualquer pessoa acostumada com as escrituras, assim que ouviu Jesus contar essa parábola, imediatamente fez essa conexão. O pai que corre para abraçar e beijar o filho, isso está ligado com aqueles verbos. Esaú correndo para abraçar e beijar o seu irmão. A história de Gênesis 33, verso 4, ela é uma das maiores reviravoltas do Antigo Testamento. Porque se a gente se lembrar do que aconteceu antes, Esaú ele tinha todos os motivos para odiar Jacó para sempre. Por quê? Cara, Jacó, como irmão mais novo, ele enganou Esaú, roubou sua bênção e tomou por uma artimanha o seu direito de herança. Esaú ele ficou tão furioso que ele planejou matar o seu irmão, forçando Jacó a fugir para um país distante. E agora, depois de muitos anos, Jacó está voltando para casa e o que acontece? Ele recebe uma notícia assustadora. Esaú está vindo ao seu encontro com 400 homens. E para Jacó, que não vê o seu irmão há décadas, isso só pode significar uma única coisa: vingança. E aí Jacó entra em pânico. Ele começa a traçar um plano ali para minimizar o desastre, mandar as pessoas mais vulneráveis antes ou depois. Ele está tentando ali ver o que ele vai fazer, mas aí algo inesperado acontece. Quando finalmente os dois se encontram, Esaú não ataca Jacó. Pelo contrário, ele corre até o seu irmão mais novo, o abraça e o beija. E esse detalhe aqui é fundamental na história, porque como a gente já viu, essa é exatamente a mesma sequência de ações que Jesus usa para descrever o pai na parábola do filho pródigo. O pai corre, abraça e beija aquele que é o filho mais novo. E para qualquer escriba ouvindo essa história, a conexão aqui é impossível de ignorar. Se você estudou ali a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, básico que seja, você consegue fazer essa conexão. Só que tem algo ainda mais ousado aqui nessa proposta de Jesus. Ele está comparando o pai da história, o pai da parábola, a Esaú. Sim, aquele que ficou com fama de ímpio na história do povo de Deus, Esaú, é aquele que Jesus escolhe para comparar com o pai da história.
E essa é uma escolha narrativa surpreendente, porque na tradição judaica, Esaú normalmente não é visto como um mocinho, como um modelo de retidão. E, no entanto, ele é exatamente o personagem que oferece um perdão radical e inesperado para o seu irmão. Esse irmão, inclusive, que era um patriarca na história do povo de Israel. Israel, que é apenas mais um nome para Jacó. Né? Então, na história de Israel, Esaú não é exatamente um mocinho. Mas aqui, Jesus está fazendo justamente essa comparação. E claro, existem outros contrastes entre as duas histórias. Né? Jacó ele foge sem nada e volta rico. Já o filho pródigo ele sai com uma grande fortuna e volta sem nada. Esaú aparece faminto, desejando o ensopado de Jacó. O filho pródigo passa fome e sonha em comer a comida dos porcos. Isaac, que é o pai, pede carne de caça, mas Jacó o engana com um cabrito. O filho mais velho na parábola, ele deseja apenas um cabrito para poder ter a refeição com seus amigos. Isaac, o pai, pede que Jacó se aproxime porque não consegue enxergar. Já o pai da parábola, por outro lado, ele vê o filho ainda lá longe, corre até ele. São contrastes aqui e nada disso é coincidência. Jesus ele está pegando uma história muito conhecida e subvertendo, invertendo as expectativas, invertendo os valores. E por que ele faz isso? Para provocar justamente aquele grupo de pessoas, os escribas e os fariseus. Por isso ele deixa essas pistas para conectar a história dos dois filhos à inversão de papéis que ocorre lá com Jacó e com Esaú. E essa inversão, aliás, ela não é novidade nenhuma na Bíblia. A gente vê isso com Ismael e Isaac, Esaú e Jacó, José e seus irmãos, Davi e seus irmãos mais velhos. Aqueles que parecem estar na linha de frente da herança nem sempre são os que realmente a recebem. E agora, na parábola, Jesus usa esse padrão para falar da relação entre pecadores e justos. Quem é que realmente entende o que é a graça? Quem é que reconhece a sua necessidade de Deus e quem é que se apoia na sua própria justiça? E aqui está o ponto mais intrigante em toda essa história. Esaú, ele tinha todos os motivos justos para odiar Jacó. E o que Esaú faz? O recebe com amor, com acolhimento, com abraços e beijos. Ele era o enganado. Foi ele que perdeu a sua herança. E ele não age com ressentimento. Ele não se prende ao passado, ele não se revolta e não se recusa a abraçar e receber o seu irmão. Só que agora compara essa situação de Esaú com a do filho mais velho da parábola de Jesus. Aquele filho mais velho da parábola, ele não tinha perdido nada, ele não tinha sido enganado, a sua herança está lá intacta, esperando por ele, a sua posição na família está segura, ele ainda é o herdeiro primogênito. E ainda assim ele fica revoltado quando seu irmão mais novo retorna. Por quê? E a resposta está justamente no contexto de Lucas 15. Os fariseus, na sua maioria, eles eram homens ricos, influentes, mas eles viam com muito desprezo, com muito nojo e muita raiva os coletores de impostos. Afinal de contas, esses cobradores de impostos colaboravam com Roma, o país inimigo. E muitas vezes eles enriqueciam às custas do próprio povo judeu. Então, o ódio que eles sentiam por esses homens não era apenas religioso, né? Do tipo, eles são pecadores, então a gente não pode perdoar porque eles cometeram pecados contra Deus. Não, tinha coisa pessoal envolvida aí. Além de razões financeiras, sociais. A coisa era mais profunda, mais estrutural. E aí Jesus, com a sua genialidade, coloca esses homens no lugar de Esaú. Sim, Esaú, aquele que foi roubado pelo próprio irmão. Ou seja, se alguém tinha motivo para carregar ressentimento, era Esaú. Ele perdeu sua herança. Ele foi enganado. Ele ficou esperando a morte do pai para se vingar. Em Gênesis 27, verso 41, Esaú ele diz que os dias de luto pelo seu pai estavam acabando. E assim que eles acabassem, ele iria matar o seu irmão Jacó. E o filho da parábola, o filho mais velho da história de Jesus, será que ele era tão diferente assim? Ele também queria o pai fora do caminho, ele só estava esperando o pai morrer também. Só que embora ele não tenha dito isso abertamente, como o filho mais novo fez quando ele pede a sua parte na herança, a reação que ele mostra, né, diante do pai é aquilo que realmente importava para ele.
O que importava de verdade não era o pai, era a herança. Ele estava preocupado que agora ele precisaria compartilhar o que era dele com o irmão mais novo. Só que se até Esaú, que foi de fato prejudicado, conseguiu perdoar, quanto mais o filho mais velho deveria ser capaz de acolher o seu irmão. Só que ele não consegue. O seu problema não é perder algo real. O seu problema é uma visão distorcida da realidade que faz ele ver a graça do pai como injustiça. Ele sente que está perdendo algo simplesmente porque o outro está recebendo um amor que não trabalhou para conquistar. E esse é o golpe final aqui da genialidade de Jesus. Esaú, o homem que tantas vezes foi visto como um símbolo de rejeição, mesmo sem ser exatamente ali um modelo, um exemplo de piedade, age com mais misericórdia para com Jacó do que o filho mais velho da parábola para com seu irmão mais novo. Porque o ponto que Jesus está fazendo aqui com essa conexão entre as histórias é que se até Esaú, que perdeu tudo, não caiu num ressentimento mesquinho, os fariseus, os escribas, não deveriam estar indignados com a graça de Deus sendo estendida àqueles que, segundo eles, não a mereciam. Então Jesus ele dá um golpe brilhante aqui. Ele coloca aqueles fariseus no lugar de Esaú e fala: olha, eu sei que vocês não acham Esaú a pessoa mais piedosa do Antigo Testamento, mas até ele teve uma postura melhor contra aquele que o defraudou do que vocês têm para com aqueles que também são seus irmãos. Jesus era de fato genial. Antes da gente encerrar esse episódio, eu quero olhar com você rapidamente para mais um breve paralelo que é bastante interessante, não tão profundo quanto a história de Esaú e Jacó, mas que também tem algumas características interessantes, né? Que é a história de Jacó e Labão, né? Jacó, ele foge do seu irmão que quer matá-lo, ele vai para um país distante, onde Labão, o seu tio, morava. E assim como o filho mais novo lá da história de Jesus, Jacó ele, então vai para esse país distante e ele vai passar anos lá trabalhando como pastor de rebanhos. Só que diferente do filho pródigo da história de Jesus, Jacó ele de fato prospera, ele acumula riquezas, né, ele constitui uma família. Só que aí acontece a grande reviravolta. Labão, o seu tio, enganou Jacó da mesma forma que Jacó havia enganado o seu pai e o seu irmão. No escuro da noite, no dia do seu casamento, Labão substitui Raquel, que era o grande amor de Jacó, por Lia, a irmã mais velha, e ele engana Jacó assim como ele próprio havia enganado Esaú. Ou seja, o trapaceiro é trapaceado. Só que Jacó persiste, trabalha ainda mais e ele acumula riquezas e no final ele foge de Labão. E aí o sogro persegue pela estrada, só que Deus intervém e impede qualquer tipo de retaliação. Agora veja as conexões aqui com a parábola de Jesus. Tanto Jacó quanto o filho mais velho, eles reclamam dos seus anos de trabalho árduo. Jacó diz: olha, faz 20 anos que eu estou aqui na sua casa e você mudou meu salário 10 vezes. Gênesis 31, 41. Já o filho mais velho da parábola ele diz o que para o pai? Lá em Lucas 15, 29. Veja, todos esses anos eu trabalho para você feito um escravo. Ou seja, ambos sentem que trabalham duro, mas que não recebem aquilo que merecem. Quer ver uma outra conexão? A queixa do filho mais velho de que o irmão desperdiçou os bens do pai lembra as palavras das filhas de Labão sobre como o pai desperdiçou, devorou a riqueza delas. E tem ainda um detalhe muito sutil, a música. Labão ele diz que queria ter se despedido de Jacó com festa, com cânticos, com tamborins, fazer um evento. E na parábola de Jesus, é exatamente a música e a dança que chamam a atenção do filho mais velho, que o fazem se aproximar da casa, né? E começar todo aquele desentendimento que ocorre no final da história. Mas o que tudo isso significa? Eu não vou me aprofundar mais. Bem, Jacó claramente é pintado na história do Antigo Testamento como alguém imperfeito. Ele era um trapaceiro, um metido a espertinho, que gostava de se dar bem em cima dos outros. E mesmo assim, Deus interveio ao seu favor em momentos decisivos e o abençoou com graça, com misericórdia e proteção. E é justamente por isso que os fariseus e escribas, mesmo se sentindo roubados pelos coletores de impostos, não deveriam colocá-los abaixo da graça de Deus.
Jacó é um pai fundador da nação dos fariseus. É visto como um grande homem na história, mas ele era um trambiqueiro. E ele só é grande na história da nação porque Deus o abençoou, apesar de todas as suas falhas. E essa é a grande questão para nós hoje. Será que nós estamos agindo como o filho mais velho? Como os escribas e fariseus? Será que lá no fundo do nosso ser a gente fica incomodado com a graça de Deus sendo derramada sobre aqueles que, na nossa visão, não fazem por merecer? Será que a gente olha para os outros e pensa: ah, mas eu me esforcei tanto, eu segui as regras, eu fui fiel, eu fiz tudo certinho, e agora Deus vai simplesmente perdoa esse aí? A verdade é que muitas vezes nós temos um coração muito mais parecido com o do filho mais velho. A gente pode até não se afastar da casa do pai, mas nós carregamos uma mentalidade de servidão, de escravidão, como se a gente estivesse trabalhando para ganhar a aceitação de Deus, a sua afeição, o seu amor. E quando nós vemos alguém sendo abençoado sem ter merecido, isso deixa a gente muito frustrado, porque só Deus sabe o quanto a gente fez por merecer. Só que veja, a graça de Deus não é um sistema de pontos, não é um cálculo frio, matemático, onde o esforço determina aquilo que a gente recebe. A graça ela é um presente. Não se ganha, não se negocia, não se acumula com base no desempenho. E, portanto, se ela é um presente, o que a gente faz com o presente? Ou a gente aceita, ou a gente recusa. Por isso, esse é o meu convite hoje, ao fim desse episódio, para você. Que você e eu possamos aprender a receber a graça como ela é, um presente de um Deus generoso e amoroso. E mais do que isso, que nós possamos celebrar a graça sempre que ela acontecer na vida de outras pessoas. Tá certo? Se essa reflexão fez algum sentido para você, se você foi edificado, abençoado de alguma forma, eu peço que você deixe o seu joinha, deixe o seu like aqui no vídeo e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você acha que vão ser abençoados e que precisam ser alcançados pela graça de Deus. Tá certo? E continue nessa jornada com a gente todos os domingos, tá certo? E semana que vem tem mais, porque ainda a gente tem muita coisa para explorar sobre essa genialidade de Jesus, tá certo? Um forte abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.